Galera, enfim, chegou a série 3000 de processadores Ryzen. É hora de a gente descobrir a performance desse carinha aqui. Galera, o que a gente vai testar aqui é o Ryzen 5 3600. É um dos processadores mais interessantes para quem está procurando uma boa relação entre performance e custo. Ao longo dos lançamentos Ryzen, normalmente modelo 600, como Ryzen 1600, Ryzen 2600, esses caras costumavam ser os que mais valiam a pena quando a gente está procurando aí um bom processador, fazendo um balanço entre performance e custo. Então, muitas vezes o nosso PC ideal, Adrenaline, ao longo desse período, foi usando um desses modelos. E esse cara chega aqui para trazer essas novidades da microarquitetura Zen 2, que muitas delas são bastante valiosas para games. Então, antes de a gente começar a jogar, primeiro eu vou mostrar um pouquinho do sistema que a gente vai usar por aqui. Então, eu tenho aberto o CPU-Z, mostrando aqui que é um Ryzen 5 3600, e a especificação dele aí continua sendo 6 núcleos e 12 threads, essa configuração continua igual desde o primeiro, ali desde o Ryzen 5 1600. O que muda bastante é a questão de, obviamente, a tecnologia usada aqui é os 7 nanômetros, é uma das grandes novidades dessa geração. E uma das principais novidades está acontecendo já aqui enquanto eu converso com vocês. Ele está operando a 4.1 GHz aí no núcleo em frequência mais alta. Isso é bem mais alto do que acontecia em gerações anteriores. Então, por exemplo, eu tenho aqui as especificações dele. Ele trabalha com base de 3.6 e vai até 4.2 em boost. Se você pega aí a nossa análise do Ryzen 5 2600, o seu antecessor ali na geração anterior, 12 nanômetros, a especificação dele é de 3.6, opa, esse aqui é o X, é um pouquinho mais rápido, é o 2600, ele vai de 3.4 a 3.9. Então você vê que tem uma diferença grande no boost e também no clock base. E na prática o que a gente via era o seguinte, nos nossos gameplays ele ficava ali na casa dos 3.7, sobre alta carga. Então o boost dele ia até 3.9, mas quando a gente tinha muitos núcleos em uso, enquanto a gente jogava, ele subia para 3.6, 3.7 no nosso gameplay. Então uma das primeiras diferenças relevantes é que a gente vai ter um clock mais alto de operação. O resto das especificações, nós estamos usando uma placa-mãe da Gigabyte X570 e está combinado com duas memórias de 8 GB, operando a 3.200 MHz. Questão de memória é uma coisa relevante também aqui, falando de Zen 2, eles vão ter um suporte a memórias mais rápidas. Então a galera que está mirando o sweet spot, segundo a AMD, é mirar ali na casa dos 3.6, 3.7, começa a subir acima disso. Tem algumas especificidades do Ryzen que não vale a pena subir mais que isso, mas é para ser mais estável essas frequências. 3.2 é uma frequência que a gente testa muito aqui no Adrenaline, entrega bom desempenho, tem servido muito bem para os nossos benchmarks. Mostrando o sistema em si, que está aqui do meu lado, nós temos então a bancadinha montada com a X570, modelinho aqui. Também já temos aí os dois módulos G-Skill e é legal mostrar também que nós estamos usando a solução de resfriamento que vai vir junto com ele na caixa. Então, outra vantagem que a linha Ryzen tem apresentado em relação aí aos modelos rivais da linha Intel Core é a questão do resfriamento, e a gente tem ali o Wraith Stealth, que é o que vem junto com a caixa e é um cooler bem mais silencioso que o Cooler Box da Intel. E principalmente como é um processador de 65 watts de TDP, ele é um processador aí que não aquece muito, é um cooler box que vai dar conta dele e tem um design e é bem mais silencioso que o da Intel. Então você pode buscar, principalmente porque o Ryzen tem melhorias de Precision Boost, algumas questões que se ele tem um resfriamento melhor, ele sobe um pouquinho mais as frequências, mas nós vamos testar a experiência aqui out of the box, né, o que você ganha assim que você compra o produto. Se você quiser comprar um sistema de resfriamento mais potente, pode ganhar um pouquinho mais de margem, mas vamos com o que o consumidor vai ter assim que ele compra esse produto, o que o Cooler Box consegue entregar nesse nosso gameplay. E fechando a combinação, logo ali está montado, logo ali atrás, nós temos uma RTX 2080 Ti. Estamos com a placa de vídeo mais potente para games que a gente tem por aqui, porque o objetivo... Vamos jogar em Full HD, inclusive, que é um uso bastante baixo de uma RTX 2080 Ti. Nós vamos ver aqui quantos quadros o nosso processador vai conseguir empurrar a 2080 Ti, que iria fabricar muito mais quadros do que provavelmente vão estar saindo na tela, mas vamos ver onde estoura o limite para o lado do processador. Então, hora do nosso gameplay. Bom, vamos começar os testes dando de cara já com um dos piores jogos quando o assunto é uso de processador em games. Esse aqui, o Assassin's Creed Odyssey, estou já naquele trecho em Atenas, que pesa muito para o processador. Começar a calcular aqui as médias de 1% para nós vermos a estabilidade e ver como esse jogo usa muito do processador. Nós temos aí 60%, 70% de uso de 12 threads, então ele está distribuindo muito trabalho para todos os threads desse processador. Por isso que muito quad-core está suando por aqui, vê que a gente tem um hexa-core com 2 núcleos lógicos por físico e ainda assim, olha o uso acima dos 80%. E o mais interessante aqui que eu estou reparando é que a gente está jogando
com uma certa margem acima dos 60. Boa parte do tempo aqui, ó, tá rodando a 70, às vezes 80, tá dando um pouquinho de stuttering, às vezes, mas em geral a estabilidade tá boa. Outra coisa pra gente já ir reparando é a questão das frequências. O Ryzen 3600 está operando a 4 GHz. Então, vê que ele lembra que eu disse que o 2600 ele trabalhava ali na casa dos 3.600, 3.700 enquanto a gente estava jogando. Esse aqui já está operando aí na casa dos 4, então uns 200 MHz abaixo do boost máximo dele. Lembrando que, obviamente, ele não vai buscar os 4.2 porque ele está com uso intenso de muitos threads. Ele vai atingir 4.2 numa situação ideal, provavelmente quando vai ter que subir a frequência só de um núcleo. Aqui ele está tendo que subir a frequência de vários dos núcleos para conseguir alcançar um bom desempenho. E olha, tá dando uma média de 75, deu um pouco de stuttering no começo, então 1% não tá dos melhores, ele de vez em quando dá um pouquinho de stuttering, mas a nossa média tá próxima dos 80, principalmente se eu me deslocar um pouquinho mais para longe. Dependendo do que eu tenho na tela, a taxa de quadros dá uma subida. Aqui achei um ponto que ele deu uma engasgadinha, mas depois estabilizou. Tá rodando bem, resumindo. Mesmo os processadores, se você procurar nossos vídeos de gameplay com processadores topo de linha, você vai ver que mesmo caras muito mais potentes do mercado aí, nós estamos falando de um Ryzen 5, é um processador intermediário da AMD, mesmo caras aí do segmento high-end dão uma suada para rodar esse jogo numa taxa alta de quadros e a gente está conseguindo jogar a quase 80 FPS. Lembrando que, obviamente, esse aqui é um dos piores trechos, em outros locais ele fica... O jogo é mais leve. Essa praça aqui, essa parte é que eu conheço que dá mais trabalho para o processador, é por isso que eu sempre fico passeando por aqui para ver como é que ele se sai. A gente não está conseguindo extrair toda a capacidade da 2080 Ti, ó, vê que ela está trabalhando 80%, 90%, mas até que está passando bem perto de tudo que ela teria para oferecer aqui, jogando em Full HD no Ultra. Então, boa parte do mérito disso aqui é que a AMD trabalhou a parte do cache do processador. Então, como ela não consegue atingir latências tão baixas como acontece com os Intel Core e a comunicação tão rápida, por causa de como é a estrutura do Infinity Fabric, eles aumentaram o cache no processador, nessa arquitetura Zen 2, para acelerar essa comunicação. Vê que eu fui para outra parte e já começou a subir em direção aos 90 FPS, é aquela praça mesmo. Então eles melhoraram a questão dos caches, da questão da memória, e com isso eles conseguiram compensar um pouco desse déficit que eles tinham. E em vários softwares isso não chega a ser um problema, mas especificamente em games, a comunicação com as memórias é uma coisa muito importante para alcançar altas taxas de FPS. E aos pouquinhos, ó, eu vou para outra direção aqui e a gente começa a ver umas taxas um pouquinho melhores em alguns trechos. Mas um começo muito bom, principalmente porque este cara aqui é o mais básico. Nós vamos ter o 3600X, que vai ter frequências um pouquinho mais altas, e obviamente nós vamos ter a linha Ryzen 7 e Ryzen 9 com mais núcleos ainda, e também com frequências mais altas. Então, mesmo 3600, que já é mirando aí para quem está buscando no custo-benefício, nós estamos conseguindo um nível de performance bastante alto. Vamos dar uma olhada em outros games. Segundo game que a gente vai dar uma olhada, obviamente vamos ver como é que está o Battlefield 5 num servidor com, neste momento, 62 jogadores. Então, bastante gente jogando ao mesmo tempo, mapa amplo. É um inferno para o processador isso aqui. A gente segue jogando em Full HD, qualidade Ultra, então para uma 1080... Fuzilado. Para uma 2080 Ti, a gente está rodando uma configuração gráfica bastante baixa para os padrões dela, então vê que ela está 60% de uso. Realmente estamos estourando a pressão toda para cima do processador. Vou começar a ver as médias aqui. Nesse momento a gente está jogando a uns 100 e... é próximo dos 100 FPS, agora ele oscilou um pouquinho para baixo. Temos aí uma taxa de quadros bastante alta. Não sei porque eu peguei um sniper. Deve ter... Nossa senhora. Eu tava usando essa parede que você derrubou como cover, tá? Por favor, respeitar. Eita. Você pode ver como ele está jogando numa taxa de quadros bastante alta e tem muita gente fazendo muita coisa, está oscilando bastante, então o 1% está um pouquinho baixo, está ali na casa dos 30 FPS, porque a gente tem às vezes um stuttering aqui ou ali, mas a média está bem alta, a gente está jogando a mais de 100 FPS boa parte do tempo, então a média está dando acima.
Eu, por questão de estabilidade, provavelmente travaria aí nos 100 FPS, não fazer mais que isso, uns 90, para ganhar um pouquinho mais de estabilidade, porque ele tá rodando a mais de 100 FPS, às vezes 120, mas ele também tá dando alguns stutterings. Você vê que o uso de processador, a mais de 80% de uso em todos os threads, então a gente realmente tem um uso bastante elevado de processamento. Aqui, esse trechinho não foi muito bom. Aqui a gente tá tendo uma certa quantidade de xarope de stuttering. Quem atirou e por quê? Ah, pra você. Ui. As partidas acabam quando eu tô jogando. Bom, um pouco bagunçado, principalmente 1% eu gostaria de um pouquinho mais de estabilidade, ele oscilou um pouco, deu mais stutterings do que eu gostaria durante o gameplay. A média de quadros foi bastante alta, foi acima dos 100 FPS. Então ele consegue empurrar uma taxa de quadros nessa situação que é mais difícil para o processador no Battlefield, né? Muita gente jogando ao mesmo tempo. Provavelmente eu travaria um pouquinho mais baixa a taxa de quadros, não necessariamente rodar aí na casa dos 100, mas rodar uns 90, 80 para ganhar um pouquinho mais de estabilidade. Mas a gente consegue rodar esse game numa boa taxa de quadros, é só uma questão aí. Se você jogar destravado, vai ter um pouco mais de instabilidade, porque realmente 64 jogadores no mesmo mapa fazendo caos e o jogo rodando na casa dos 100 FPS é um pouquinho mais difícil para você ter mais estabilidade. Mas tivemos um bom resultado, principalmente para quem está começando a buscar frequências mais altas, que está buscando taxas de quadros mais altas. A gente vê que mesmo de entrada já está começando a empurrar o jogo a mais de 100 FPS. Provavelmente se você está buscando mais que isso, ou principalmente quer mais de 100 FPS com mais estabilidade, aí provavelmente vai ter que ficar de olho em outras linhas aí como o Ryzen 7 com um pouco mais de núcleos, frequências um pouquinho mais altas, talvez te dê um pouco mais de margem. Bom, bora pro próximo jogo. Bom, como objetivo hoje é dar trabalho mesmo para a parte do processador, mais um jogo do tipo de mundo aberto, então eu vou abrir aqui e mostrar para vocês a performance do The Division 2, que toda vez que eu passo por essa porta ele insiste em me mostrar esse tutorial. Então nós temos aqui, pode ver como uso de processador eu tenho optado por jogos que está usando muito de 12 threads, você vê mais de 70%, 80% de uso em boa parte dos threads. O processador como um todo aí próximo de 80% de uso em alguns trechos. E o bacana é que é um jogo de mundo aberto, bastante pesado para o processador e que tem suporte a DirectX 12. Já vou ligar as médias para a gente ir acompanhando. Isso é nosso ou é deles? Sei lá, vai atirar. Se morrer, como não tem Friendly Fire, na dúvida tira. Se baixar a vida, é do inimigo. Ah, que maldita proteção que esse carinha tem. Pera aí. Aí começou a descer a vida só agora. Doeu. Pronto. Não tá pronto. Sim. Agora eu tô tendo um resultado bem melhor do que eu tive ali com o Battlefield 5. Vê que eu tô jogando aí na casa dos 140 FPS, uma taxa bastante alta, e 1% tá girando ali em torno de 93 FPS, ou seja, muita estabilidade. Olha como a linha do frame time é bastante lisinha e uma taxa de quadros bastante elevada. Bem, e não foi o bastante. Outra arma. Ah, não acredito que aí. Via bug? Não, via bug não foi. Bem. Ah, tá, carrinho. Sai daí. Vesgo. Ah, fala sério. Sai, robozinho. Não tô enxergando nada. Ah, eu vou morrer. Não, não olha pro chão. Da onde? Por quê? Bom, já tô jogando aí há um tempinho para ver se ele ia manter essa estabilidade e realmente tá estabilizando na casa dos 140 FPS com 1% na casa dos quase 100. É realmente uma taxa de quadros e uma estabilidade muito boa para um jogo que tem um mapa grande, tem bastante personagens na tela e mérito aí então do bom desempenho do processador. O DirectX 12 está saindo muito bem com essa nossa configuração aqui também.
combinação aqui GeForce e o Ryzen aí de terceira geração realmente entregou um desempenho bastante bom. Bora dar uma olhada no próximo game. Bom, galera, próximo game que a gente vai testar, eu tô aqui com o PlayerUnknown's Battlegrounds na minha frente. Novamente tentando estressar ao máximo o Ryzen 5. Então pegando um game que precisa de muita performance, por ao mesmo tempo ter um mapa grande e também ter a questão aí de muitos jogadores ao mesmo tempo jogando nele. É uma coisa que dá bastante trabalho, principalmente na ponta do processador. Tentar pegar uns equipamentozinhos aqui dentro, se eu der um pouco de sorte, mas não parece que é o caso de hoje. Eu vou sair com uma panela, uma pistolinha pelo menos, para dizer que eu tenho algo. Se eu cair, vai ser atirando. Então, aqui a gente está tendo uma taxa, a média está bastante alta, então por enquanto a gente está jogando acima dos 100 FPS de média, mas acontecendo uma situação parecida com o do Battlefield, né? A gente está jogando numa taxa muito alta de quadros, ele está dando um pouquinho de stuttering. Que melhorou bastante, depois de um comecinho um pouquinho mais engasgado, vê que o 1% está aos poucos subindo e caindo, depende de quando tem stuttering ou não. O 1% é bem sensível a esses travamentos, é por isso que a gente usa bastante eles nessas situações para mostrar se teve alguma instabilidade durante o gameplay. O 1% denuncia bastante, e agora a gente tá um pouquinho mais instável, então vê que a média está em 130 FPS, mas os 1% estão ali na casa dos 45, mostrando que o jogo está bastante instável. Mas é novamente aquela situação, muita gente num mapa muito grande, com uma taxa de quadros muito alta, é um pouco mais difícil você manter estabilidade. Parece que tiros, eu tô sem o fone, eu vi os tiros na minha frente, eu não ouvi eles, deixa eu... eu tenho uma desvantagem, eu não escuto de onde você vem. Eu definitivamente abriria a mão dessa taxa tão alta de FPS que a gente está rodando agora. Eu preferia travar um nível um pouquinho mais baixo de produção de quadros, em troca de um pouquinho mais de estabilidade. Mas para quem está buscando assim, taxas de quadros mais altas possíveis, vê que a gente está jogando acima dos 100 FPS praticamente o tempo todo. E 1% ele vai melhorando, agora ele foi para casa dos 40, ele vai melhorando, aí dá um stuttering e volta para os 40. Então, quem sabe, travando um pouquinho mais abaixo disso, não deixando ele ir até os 120, 130, 140, como ui, essa deu. Eu não tenho nem ideia de onde o cara está atirando. Ah. Ele desceu? Entrou na casa da direita. Esse aqui? Aham. Cadê? Ai. Aparentemente eu morri com um tiro na bunda, baseado na mancha ali atrás da minha cueca. Bom, olha, a média foi bem acima dos 100 FPS, não precisa ficar se aparecendo também. Deixa eu até rever a minha morte, mas muito do gameplay foi acima dos 100 FPS. A gente ficou com uma média ali na casa dos 120, quase 130 FPS, só que aquela instabilidade ali, os 1%, na casa dos 40. Eu, definitivamente, nessa configuração, eu provavelmente travaria os quadros um pouco mais baixo, não rodaria o game com eles destravados numa taxa tão alta, em favor de um pouquinho mais de fluidez, né? Ter um pouquinho mais de estabilidade. A gente tem longos trechos rodando até bem, só que de vez em quando dá uma engasgadinha. Nossa, eu nunca cheguei nem perto de ver onde é que ele estava. Às vezes o jogo dá uma engasgadinha e aí a gente tem esse 1% um pouquinho mais baixo. Mas ainda assim, novamente, um processador consegue empurrar o PlayerUnknown com uma média acima dos 100 FPS nesse nosso experimento aqui. Bora testar o próximo. Galera, hora de testar mais um game agora. O foco é outro aqui em Counter-Strike, o bom e velho CSGO. Aqui nós temos uma diferença bem importante em relação aos outros games, que vocês vão ver que muitos threads vão estar sem uso. Então, é bem comum a gente ter vários dos threads ali em cima dos 12 a menos de 10% de uso, e isso acontece porque o CS não é um jogo que usa muitos núcleos. Ele é um jogo que
o que mais privilegia a performance nele é a mesma questão de performance single thread e principalmente comunicação com memórias e frequência dos núcleos. E por conta disso, como você pode ver, todas as coisas que eu listei são coisas em que a Intel se sai melhor do que a AMD. Então é por isso que é um game que, em geral, os processadores Intel Core entregam mais desempenho do que os Ryzen. Mas, ao mesmo tempo, essa terceira geração é para justamente diminuir essa lacuna entre eles. E agora, enquanto eu assisto, porque eu sou noob, então é o que eu mereço, ficar vendo os outros jogar, a gente tá vendo um gameplay que tá praticamente o tempo todo acima dos 200 FPS, tá inclusive dando uma média de quase 300 no momento, com 1% lá na casa dos 200 FPS. Ou seja, as taxas, tá rodando numa taxa bastante alta. Vamos ver se eu duro um pouquinho mais. Vou até zerar as médias. Captura a tela toda vez e aí avacalha 1%. Eu tenho que tentar outra tecla de atalho para esse jogo. E vamos ver como é que ele se sai. Ha! Pelo menos um eu levei dessa vez. Ah, não, como é que eu não matei? Ah! Tinha certeza que tava mirando bem na cabeça. Maldito Corsa rebaixado, que me matou com tiros no joelho. Ah! Só 28 de dano. Sério que eu só fiz... Nossa, eu morri com uma pistolinha. Ah! 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 Tá bom. Ok, a maior parte do nosso gameplay tá ali na casa dos 200... A média tá dando ali nos 270, é mais ou menos onde a gente tá se situando. Quase 300 FPS no nosso gameplay. 1% ali na mais de cento e tantos FPS. Então, sim, uma taxa de quadros bastante alta, mesmo que você tenha um monitor aí de 144 Hz, você vai provavelmente fazer um bom uso. Lembrando que esse aqui é o mais de entrada, então nós vamos ter outros com clocks mais altos, então resultado bastante bom já com esse carinha aqui. Então, bora testar mais um game. Próximo game pra gente dar uma olhada, bom, nessa altura vocês já notaram o padrão de games que eu tô mirando. Eu quero extrair tudo que dá desse processador, e olha, parece que esse processador é que vai extrair tudo do que a RTX 2080 aguenta. Estamos jogando em Full HD, qualidade épica, e tá... Agora que a gente tá descendo, cai um pouquinho. Mas a gente tava quase passando os 90% de uso da RTX, a gente tava batendo na tampa da RTX quase. Vou esperar a gente descer, antes de eu começar a fazer as médias, mas a gente já tá jogando acima dos 200 FPS aqui, enquanto a gente vai descendo. E tá rodando bastante bem. Nós estamos, no momento, jogando a mais de 200 FPS de média, e os 1% estão acima dos 100 FPS, ou seja, ele está muito que sobrando para esse game. Em alguns momentos ele quase ameaça extrair tudo que a RTX 2080 tem para oferecer. Às vezes eu vejo ele começar, passando dos 94%, 95%. A gente está quase conseguindo, o processador está quase conseguindo bater no limite do que a 2080 Ti consegue renderizar quadros. Considerando que a gente está jogando em Full HD, então tem que empurrar muito quadro para você fazer uma 2080 querer suar. Por enquanto eu estou gostando bastante, principalmente da estabilidade. Você vê, 1% acima de 100 FPS é realmente uma estabilidade bastante alta, mesmo que às vezes corre um engasgozinho ali, se vocês acompanharam o frame time, às vezes dá um pico aqui ou ali, mas o nível de estabilidade está rodando, está excelente enquanto a gente está jogando aqui. E novamente, a média está ali na casa dos 200 FPS. Ai, que água bonita. É Ray Tracing? Não, desaparece quando eu olho para baixo. Não, é Ray Tracing. E é assim que eu vou morrer. Provavelmente. Eita, estão atirando em mim. Oh. Ali. Ah! Esqueci de cuidar da outra pessoa que estava atrás. Bom, resultado bastante bom aqui no Fortnite. A gente está jogando então aí, a média realmente deu 200 FPS com 1% em 100, então realmente um resultado muito bom.
daí nesse nosso último game que a gente vai testar. Bom, e as nossas impressões? Um detalhe que vocês devem ter reparado é que eu não consigo pôr na tela, no momento, os drivers que eu possuo, coisa e tal, eu não consigo pôr a temperatura aqui no Riva e no Afterburner, eles não trazem essa informação. Então, ao longo do gameplay todo, a gente teve a frequência, então por isso que eu sei que ele operou a mais de 4 GHz praticamente durante todo o gameplay. A gente sabe o uso de cada um dos threads, mas a gente não sabe a que temperatura, a gente não consegue pôr no overlay. Mas eu consigo dar uma olhada disso em outro lugar. Então, se eu der um Alt Tab aqui, quando está rodando ali, vou até deixar o jogo rodando em segundo plano, até para manter o processador trabalhando, nós temos aqui esse gráfico que é a temperatura. Então eu estou usando o AIDA 64, então é um dos softwares, nós temos alguns softwares que conseguem pegar a temperatura de processador, e você vê que usando o Cooler Box, a gente tem ele operando aqui agora na casa dos 58, deve ter batido um pouco acima dos 60 graus. Então, em gameplays, pelo que a gente viu, ele não tem passado muito, não tem ultrapassado os 70 graus, ele tem chegado ali perto e sempre mantendo frequências bastante altas, sempre acima aí, em torno ou acima dos 4 GHz, mesmo usando o Stealth, que é o Cooler Box que vem junto com esse processador. Então, em temperaturas, a gente não consegue, infelizmente a gente não consegue ver o tempo todo, tempo real, enquanto a gente joga, mas baseado aí nos relatórios que, por exemplo, a gente está conseguindo tirar de outros softwares, aqui a temperatura dele tem se mantido bem. Tanto que esse gameplay, esse gráfico aqui, eu abri desde que a gente começou a jogar, então tem vários games que estão aqui, você vê que a temperatura não costuma passar muito da casa dos 60 graus, pouca coisa acima, bem longe de se aproximar ali em direção aos 100 graus, e o Stealth é um Cooler Box bastante silencioso, então escuto às vezes ele trabalhando, mas não é um cooler que seja muito barulhento. Agora mesmo ele está numa rotação até bastante alta para os padrões dele. Dá para ouvir ele trabalhando, mas não, longe de ser, por exemplo, como é o Cooler Box da Intel. Então, bacana. Quem quiser investir numa solução um pouco mais eficiente, vai ter um cooler mais silencioso, temperaturas mais baixas, umas frequências um pouquinho mais altas, mais margem para overclock principalmente. Mas se você está pensando em comprar esse processador e não está querendo gastar em outro cooler, com certeza o que vem da caixa já deve dar conta, principalmente se você não for overclockar esse modelo. Então, as nossas impressões com o 3600. A gente tem evoluções nas taxas de quadro. Ele realmente está entregando FPS mais altos, está empurrando o gameplay para cima dos 100 FPS, mesmo em games que a gente sabe que o uso de processador é muito elevado. Então, por exemplo, ali Battlefield, com 64 jogadores, no mapa pequeno, muita gente ao mesmo tempo, e principalmente a parte de física do Battlefield também pesa, tudo isso pesando no processador. A gente teve um gameplay ali se aproximando da casa dos 100, ultrapassando os 100 FPS. Não gostei muito da estabilidade, eu gostaria que ele fosse um pouco mais estável, o tipo de coisa que você consegue talvez com um processador com mais núcleos, ou o que eu provavelmente faria é travar um pouco mais baixo, parar ali nos 80 FPS a produção de quadros, para em troca disso ganhar mais fluidez, porque é melhor você ter uma taxa mais constante de produção de quadros do que querer ter mais de 100 FPS com aqueles stutterings no meio do caminho. Em alguns games a gente teve resultados muito bons, então o CS está ali rodando próximo da casa dos 300 FPS, ali 280 de média, então funcionou muito bem e também com uma boa estabilidade, não teve muito stuttering no meio do caminho. E gostei muito de como ele rodou Fortnite. Fortnite a gente novamente ultrapassou os 200 FPS, a gente quase colocou a 2080 Ti contra a parede, ela quase chegou a 100% em alguns momentos, então quase conseguimos tirar o gargalo do processador, quase empurrou quadros o bastante para empurrar o gargalo lá para a placa de vídeo. E talvez para mim o grande destaque foi ver o Assassin's Creed Odyssey, porque esse jogo é o que mais dá trabalho dos processadores. E mesmo os topo de linha, tanto do Intel Core quanto da própria linha Ryzen de anteriores, esses caras a gente vê parando ali, na melhor das hipóteses, próximo dos 80 FPS. E o Ryzen 5 3600 já conseguiu se aproximar dos 80 FPS em vários dos trechos ali do nosso teste. Então, ele manteve acima dos 60 FPS praticamente todo o tempo e muito do tempo entre 70 e 80 FPS. Isso é resultado dos modelos topo de linha que a gente tinha nos testes anteriores. Então, ver o cara que é para ser o custo-benefício gamer já conseguindo essas taxas de quadro mostra que esse carinha aqui tem muito potencial para jogos e principalmente potencial para ser uma excelente máquina para quem está buscando custo e benefício. Galera, para quem quiser saber mais sobre esses processadores da série 3000, nós vamos ter mais conteúdos a caminho. Então vai ter análise completa dele para vocês verem mais detalhes dos benchmarks, questões de consumo, aquecimento e todas as nossas impressões com esse produto. Então dá uma olhada, provavelmente vai estar na descrição desse vídeo, vai ter um link direcionando vocês para análise completa. E vai ter outros conteúdos, vai ter entrevista com o Raiz, nós vamos produzir mais vídeos para vocês conhecerem mais sobre a nova geração de produtos Zen. E para mais conteúdo sobre hardware, só assinar o canal Adrenaline ou ficar de olho lá na adrenaline.com.br, que essa altura já está no ar no nosso site novo, então vai lá, dá uma olhadinha no nosso layout, mais clean, mais fácil de achar as coisas, prestigie o nosso novo site e nós nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!